Bom, vamos conversar então sobre alimentação, sobre nutrição. A gente sempre dá prioridade ou saúde mental, alimentação. A gente quer sempre falar sobre coisas interessantes, desmistificar algumas situações. Está na linha com a gente a nutricionista Débora Cerutti, formada pela Faculdade da Serra Gaúcha. Teve um caminho aí percorrido de 2018 até 2024 e já está trabalhando na área, né? Tá a mil pelo Brasil. E a gente tem o maior prazer de recebê-la novamente aqui. Débora Cerutti, bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, Margot. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Caxias e do programa Acredita. Quero agradecer, é uma honra estar aqui hoje, poder dividir um pouquinho sobre alimentação e nutrição com vocês. A honra é nossa. Primeiro, eu te pergunto, a gente já te perguntou numa outra oportunidade, né? Mas rapidamente, e também homenageando a todos os nutricionistas, por que a escolha da profissão, nutrição, e agora como é que tá te sentindo recém-formada, já entrando no mercado de trabalho? Olha, até o terceiro ano do ensino médio eu não tinha muita ideia do que fazer, né? Eu tinha várias áreas que eu gostava. E numa conversa com meus pais, enfim, eu já tenho um irmão que é celíaco desde 2006, 2007. A gente descobriu a doença celíaca nele. Então, nisso já houve uma revolução alimentar na nossa casa. A gente teve muitas mudanças. E nisso eu pensei, posso cursar nutrição, né? Posso pensar numa alimentação melhor para ele, trazer uma qualidade de vida. E isso me levou à nutrição. E hoje eu sou muito feliz. Acredito que não tenha outra faculdade que eu estaria tão realizada quanto a nutrição. Claro, valeu a pena. Falou o quê? Quantos anos? Porque eu fui quase 10 anos para fazer jornalismo, né? Mas Foi 6 anos e meio, mais ou menos. 6 anos e meio. Mas nessa área tem que estar sempre estudando, né, Débora? Sim, precisa estar sempre se atualizando, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Então, eu estou muito feliz, não tenho nem palavras. A nutrição, para mim, a alimentação é tudo. Ela ajuda muitas pessoas, né? Ela traz qualidade de vida e é isso que me encanta na nutrição. Bom, sempre tem o que nos encanta e a gente escolhe, né? Mas você falou aí da doença do teu irmão, da questão celíaca, que é Uhum, uma doença autoimune, né? Que é causada também pela intolerância ao glúten. Explica mais isso. um pouco sobre essa questão dos celíacos, porque existe pouca informação a respeito disso e quando a gente ouve falar, ué, o que que é uma pessoa que tem, que passa por esse problema, que é celíaca, tem restrições à alimentação, como é que os restaurantes, como é que as festas, como é a pessoa vive normalmente. Explica pra gente, Débora. Então, como tu falou, a doença celíaca ela é uma doença autoimune, então o teu próprio corpo não reconhece, né? Então ele acaba atrofiando o intestino, ele não deixa mais que a pessoa absorva os nutrientes quando ela ingere o glúten, ela acaba passando bastante mal. Ela tem que fazer uma restrição geral a trigo, a cevada, a centeio, ao malte, que são alimentos que trazem essa proteína que é o glúten, tá? Ele é uma junção de duas proteínas e aí se forma o glúten. Hoje, a pessoa, para poder viver bem e não passar mal na doença celíaca, ela precisa sim tirar todos esses tipos de alimento. Então, pão, massas, bolos. Porém, hoje o mercado cresceu, né? A indústria alimentícia fez produtos sem glúten, então a pessoa consegue sim viver muito bem, mas a questão de contaminação cruzada ainda é um problema. Então, em restaurantes, em bares, em lugares públicos, ela tem que ter um certo cuidado para que ela não passe mal, né? Então ela vai ter que estar sempre perguntando. Hoje em Caxias tem alguns restaurantes, tem alguns bares que já têm esse entendimento de que a gente tem que separar, né, para que a pessoa possa fazer um convívio, possa ter o seu momento de bem-estar, de lazer, né? Mas acho que ainda tem muito a melhorar para esse público, né? Ah, Para que, teria que ter uma regulação para isso, né? com certeza, para as Lei, né? Eu crianças. acho. Eu sei que existem já pais, né, se reunindo, procurando figuras públicas, os vereadores, enfim, prefeitura, para tentar achar uma maneira, por exemplo, tu vai numa festa da uva, ou numa festa e a família vai junto e tem um celíaco, como é que ele vai se alimentar? Como é que ele vai, Exato. né? Acaba tendo que levar marmita, né? Tem, Como a tem que gente levar chama, porque marmita, não exatamente. tem as opções para eles. E tu fazes receita pro teu irmão aí ou não? Faço.
Ele adora os meus bolos. Então, bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo de tudo, dá para fazer de tudo sem glúten. É só utilizar as farinhas certas. Então, eu utilizo farinha de arroz, o amido de milho, tem farinhas de amendoim, de amêndoas, tem outros tipos de farinha que a gente pode utilizar em vez da do trigo, né? Claro. Bom, nós já começamos nosso assunto aqui, porque esse poderia ser, esse também talvez seja um assunto de internet, né? Porque assunto de Hum, internet, falando de alimentação, tem de tudo. E aí tem aqueles caras lá que ficam dizendo, ah, isso comigo funcionou, isso não funciona, o leite é assim, o trigo é assim, o ovo serve para isso, o ovo, não comam ovo, ou tomem café preto, não tomem café preto. Vamos bater o martelo aí, o que que é o veredito. Vamos começar com o trigo. Você falou Olha, com o trigo aí. Bora lá falar do trigo. Porque também aí tem os pães, os bolos, as tortas, biscoitos, macarrão. O que que tem aí de errado e o que que tem de certo na questão quando envolve o assunto trigo? certo. Só para a gente começar, vou contextualizar o que que é uma alimentação saudável, né? Uma Vamos lá. alimentação saudável, ela tem que nutrir o nosso organismo, então ela tem que trazer nutrientes, vitaminas, minerais, mas ela também tem que nutrir a nossa mente, porque a gente é ser humano, então tem que existir o equilíbrio. Eu digo, então nutrição para mim é equilíbrio, né? A gente tem que ter os ambos ali. E, querendo ou não, hoje a internet ela traz para nós inúmeras informações, né? Vai ter as nutricionistas falando, vai ter os médicos e vai ter os blogueiros que nem sempre estudaram a fundo e nem sempre vão trazer assuntos que vai ter aquele respaldo científico para a gente. Então a gente tem que saber na internet, enfim, filtrar muito bem as informações que a gente está recebendo, né? Então, para mim, a nutrição é equilíbrio. Não existe um alimento vilão. Existe aquele alimento que vai trazer uma individualidade para cada pessoa. Então, por exemplo, o trigo, para o meu irmão, ele é prejudicial, ele é celíaco, ele não faz bem. O leite, para uma pessoa intolerante, vai fazer mal, né? O açúcar, para um diabético, uma pessoa que tem uma alergia a ovo, a frutos do mar, para essas pessoas, esses alimentos eles vão ser prejudiciais. Mas para o resto da população, será que sim? Será que não? E o trigo, né, Alberto? O que que a gente ouve muito do trigo? Ah, vou fazer uma dieta sem glúten para emagrecer. É a principal fala das É o pessoas. que mais a gente ouve, né? É verdade. E se a gente for pensar, uh, não tem nada a ver, porque o que que a gente conta no emagrecimento? Calorias, né? Obviamente, a parte nutricional dos alimentos mais calorias. E hoje no mercado, esses alimentos sem glúten industrializados, eles têm tantas calorias quanto outros com glúten. Então, o trigo ele não vai fazer mal para ninguém. Obviamente que tem que ver o contexto alimentar que a pessoa está inserindo ele, com o que que ela come o pãozinho dela, com o que que ela come o bolo, né? Para a gente poder juntar e fazer uma alimentação mais balanceada, né? Aquela refeição mais balanceada. Mas, num geral, o trigo, ele é inocente, ele não vai fazer mal, a não ser que a pessoa tenha sensibilidade, como é na doença celíaca, né? Sim, sim. Então, trigo inocente. Trigo é inocente. Porque assim, o nutricionista indicou lá, come pão integral, mas se tu comer pão integral, beleza. Pão integral, mas tu enche de chimia lá o pão integral, ah, Não adianta, né? não dá, né? Ah, mas eu Não. comi o pão integral. Mas da mesma forma, tu pode comer o pãozinho normal, e botar ali uma folha de alface, um tomate, uma cenoura, enfim, Um o ovo, um ovo. frango. Viu como eu tô bem? Tô indo bem, né? É. Mas eu tô comendo, meu café da manhã tem sido o pão integral fatiado e salada, né? Alface, tomate, tem sido assim. Tô me comportando. Agora a questão do ovo, porque nas academias, né? As indicações são essas, né? Faz academia, nossa, come ovo, 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 ovo. Esses dias até eu tava brincando, viu? Uma amiga minha, personal, com 4 caixas de ovos aí, levando, tem promoção, às vezes o ovo tá R$ 20, às vezes tá R$ 12, né? É uma loucura. O que que tem O ovo é inocente, é vilão? O que que dá pra falar dele? O ovo, ele, no geral, ele é inocente, tá? O que que a gente ouve muito falar do ovo é o colesterol, né? Teve uma época que o ovo era o vilão por conta do colesterol. Mas o colesterol, ele é importante no nosso organismo. Ele vai participar na síntese de hormônios, na absorção de vitaminas. Então, o colesterol do ovo, ele não é o vilão no nosso dia a dia.
O ovo, ele é uma proteína de alto valor biológico, então ela é absorvível muito bem no nosso organismo, tá? E ela vai entregar vitaminas, minerais, inclusive a colina, que ela é uma vitamina que ajuda na memória, na cognição. O que a gente brinca, ninguém vai comer 20, 50 ovos por dia, né? A gente vai ter aquele equilíbrio, porque nada que é exagero é bom e nada que a gente não faz bem. Então a gente tem que ter aquele equilíbrio. Então o ovo, no geral, ele é bem inocente, a gente pode consumir, tem inúmeras receitas, inúmeras formas de preparo. E cuidar, né? Nós não vamos acrescentar horrores de óleo na nossa preparação, então a gente vai tentar pensar em outras formas, um ovo estalado na frigideira, um ovo cozido, um patezinho de ovo para colocar no nosso pão. E cuidar mais com os fritos, mas o ovo é inocente. Claro, ovo inocente. O problema do ovo é descascar o ovo, né? Eu faço o ovo ainda naquela chaleirinha lá, Débora. E na água ali, e eu nunca consigo descascar o ovo, sempre dá problema. Nunca sei qual é o Tem que tempo. esperar esfriar um pouquinho. Hã? Espera esfriar um pouquinho, Espera, bota no... e espera para esfriar. depois começar a descascar. Daí Ah, geralmente sai a casca mais fácil. obrigado. Essa dica é muito importante pra mim, porque pra mim ele era um vilão, agora virou um inocente, tá? E sobre o leite. A gente estava falando aqui sobre o leite, eu e o Margot há pouco, né? Sobre a questão das proteínas, carboidratos, gordura, cálcio. Quer dizer, o leite está em tudo, tudo quanto é canto, né? Na manteiga, no iogurte, nos queijos, no creme de leite, no doce de leite, whey, tudo tem o leite. Vilão, mocinho, inocente, como é que é a história? Isso aí. Então, o leite ele é fonte de proteína, de carboidrato, de cálcio. E ele ajuda na. Como ele tem cálcio, ele ajuda na absorção da vitamina D, né? O que a gente escuta é que o leite é muito inflamatório, mas não é bem assim. Porque se a gente pensar nisso, qualquer alimento que vai fazer mal para alguém, ele vai ser inflamatório, né? Então, a gente entra naquela mesma questão do glúten. Quem tem intolerância ao leite, né, que tem alguma alergia à lactose ou à proteína do leite, sim, ele vai fazer mal. Mas para uma outra pessoa, não. Ele vai ser fonte, inclusive, de cálcio, de proteína, vai fazer bem para os ossos, vai ser precursor da vitamina D. Então, para quem não tem nenhum tipo de intolerância, pode utilizar o leite, pode utilizar os seus derivados, que não tem nenhum problema. Beleza, então leite também é outro É inocente na inocente. história aí, né? No Uhum. nosso tribunal da comida. Nós estamos falando do tribunal da comida aqui, né, Débora? Isso aí, óbvio que depende para quem, né? Mas para aqueles que não têm nenhuma intolerância, ele é inocente. Pode utilizar na sua alimentação sem nenhum problema. Tudo que a gente tem falado aqui é a história assim. A gente tem falado até de forma superficial, não dá para aprofundar tudo. Uhum. Mas assim, é importante ter uma nutricionista lhe aconselhando, né? E sempre ter uma orientação médica para essas situações todas, né? Isso, porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Não adianta. Nutrição, ela é individualizada. É verdade. Por exemplo, meu café é com leite, sempre com leite. Então, estou autorizado a tomar leite. Ele é inocente para mim. Agora, o Isso. açúcar. Ah, o açúcar. O açúcar é um problemão. O pessoal diz que açúcar é veneno. Mas, enfim, como é que a gente vai tirar o açúcar de algumas receitas? Então, tem uma nutricionista comportamental, porque eu adoro essa área, onde a gente ensina o paciente como comer, o que comer, né? Que ela diz que ninguém deve embarcar no terrorismo nutricional de que o açúcar é veneno. É a Sophie Derram, o nome dessa nutri. E ele não é obrigatório no nosso dia a dia, ele não é necessário. O que faz mal mesmo é a quantidade de açúcar que a gente vai estar consumindo no nosso dia a dia. Ah, isso Então, aí. se a gente for pensar ao longo do dia, bota uma colherzinha ali no cafezinho, daí toma 4, 5 xícaras de café no dia, aí come um chocolate, daí come um bolo com açúcar, daí come não sei, sabe? É essa quantidade que pode nos fazer mal. Mas um pouquinho, né, num contexto de uma alimentação boa, não é nenhum vilão. A quantidade dele que pode trazer problemas para nossa saúde. E eu aprendi a tirar o açúcar do café, por exemplo, assim, né? Com uma dica da Tati aqui, que dizia, olha, eu botava 3 colheres de açúcar no meu café. Comecei a Nossa, botar 2,5, duas, uma e isso vai meia, uma. diminuindo. Agora não Nosso, consigo mais tomar café com açúcar. Não consigo mais tomar café com açúcar. nosso paladar é adaptável, né? Então a gente sempre indica, vai diminuindo aos pouquinhos, até o momento em que tu vai acostumar com o gosto do café, por exemplo, e aí tu vai acostumar, tu não vai mais querer botar o doce, né?
Exatamente. Ouvintes estão perguntando sobre tipo de açúcar. O que dá para recomendar? Bom, não dá para fazer terrorismo nutricional, que é o termo que tu usaste aí, Débora, em relação ao açúcar. Mas tem tipo, né? Tem vários tipos. Tem aquele que faz mais mal, aquele que é melhor, o que poderia ser menos pior. Então, nós vamos ter o açúcar demerara, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, o branco, o refinado. Todos são açúcares, todos vão fazer no nosso organismo a mesma função, tá? Então, não tem um melhor, não tem um pior, o que muda é o refinamento deles. Alguns vão ter um pouquinho mais de nutrientes, mas nada comparado às frutas, aos legumes, às verduras, como é o açúcar mascavo, o açúcar de coco, e o refinado, que daí é aquele açúcar que não tem mais nenhum tipo de nutriente, né? Então, açúcar é açúcar. Então, por isso que a gente diz tem que diminuir o consumo, não pode exagerar na quantidade, porque não muda nada. Mas não é veneno. Sem Mas não é terrorismo. veneno. Isso aí. Nem o trigo, nem o ovo, nem o leite, nem o açúcar. Nada. Nada é veneno aí. Tem É que. tudo uma questão de contexto alimentar, né? Como que tá inserido, o que que tu se alimenta, como que é a tua rotina. Porque não existe um alimento que vai fazer bem e outro que vai fazer mal, né? Hoje na internet também tem muito isso, aquela lista dos que vão fazer bem e dos que vão fazer mal. Não, a gente avalia uma alimentação no geral.